Bem, queridos, boa noite. Estamos iniciando uma segunda fase nas nossas aulas de matemática. Nós vamos trabalhar agora com frações, números decimais e porcentagem. Esse tema é considerado extremamente difícil para a maioria dos alunos. É a fração. Fração não é nenhum bicho-papão. Ela aparece no nosso dia a dia, em noticiários, receitas, em partes plantadas de um terreno e entre outras situações, várias. Vejam aí, como vocês podem ver no quadro. Notícia. Numa notícia, às vezes vocês veem um repórter falando: 1/4 da população brasileira recebe mais do que o salário mínimo mensal. Você escuta e fica pensando: o que é isso? 1/4 da população brasileira. Se nós temos 200 milhões de habitantes, dividido por 4, 50 milhões recebem mais do que um salário mínimo mensal. Depois uma receita, seja lá do que for, 2/3 de xícara de chá. Dividimos a xícara em 3 partes e utilizamos 2 partes. Plantio. O meu terreno está plantado com metade do meu terreno, ou 1/2 do meu terreno, está plantado com brócolis. O que significa isso? O terreno foi dividido em 2 partes e a metade plantada com brócolis. Bem, vocês vão ver agora que nós temos os números fracionários, que são iguais aos números decimais, que são iguais à porcentagem. Como iguais? São diferentes? Não são diferentes. Só a forma de representação é diferente. Vejam bem, como é que eu leio essa fração? 30 centésimos. Como é que eu leio esse número decimal? 30 centésimos. E como é que eu leio esse número acompanhado da porcentagem? 30%. Veja, todos eles têm 2 casas decimais. Os números fracionários, decimais ou porcentagem têm o mesmo significado, porém eles são apresentados a vocês de formas diferentes. Vamos olhar esse quadro e não vamos ficar apavorados. Vejamos ali o primeiro número. Número fracionário, 40 centésimos. 40 em cima, que é o numerador, e 100 embaixo, o denominador. O decimal, 40 centésimos. Por quê? Porque tem 2 casas decimais. E a porcentagem, 40%. Segundo número, 5%. Número decimal, 5 centésimos. E a porcentagem, 5%. O seguinte, como eu leio, 35 centésimos em fração. Em número decimal, 35 centésimos. Porcentagem, 35%. 15%. 15 centésimos. 15%. Desculpe, primeiro seria um número fracionário, 15 centésimos. Aí vem a seguinte pergunta. Então, quanto é 25% de 80? Bem, eu posso montar a seguinte continha. Ao invés de usar o D, eu vou usar o vezes. 25 centésimos, uso o número fracionário, vezes 80. 25 vezes 80, eu tenho quanto? 2.000. E o 100 eu vou repetir embaixo. 2.000 dividido por 100 dá quanto? Dá 20. Ou seja, 25% de 80 é 20. E o que é 25%? 25% nada mais é que a quarta parte. Porque 100% seria a parte toda. 25% a quarta parte.
Portanto, nós podemos também representar 25% de 80 usando o número decimal, que é o 0,25 vezes 80, que também vai dar o número 20. Bem, a gente vai dar alguns pequenos exemplos dos fracionários no nosso dia a dia. Quando a gente fala em fração, não é nada descomunal, é apenas uma parte de algum todo completo. E qual é o seu significado? Vamos ver um exemplo. 4 amigos foram ao restaurante e gastaram R$160. Qual é a fração correspondente a cada amigo? Quantos amigos são? 4. Cada um vai pagar quanto dessa conta? Uma parte. Então, nós teremos 1/4 para cada amigo. E quanto seria 1/4 de 160? Nada mais do que 160 dividido por 4. Cada amigo vai pagar quanto? 40 centavos. Muito fácil, não é? Vamos ver um outro exemplo. Eu comprei um carro em 15 prestações. O valor do carro é de 45 mil e eu já paguei 3/15 das prestações. Quanto eu já paguei? Bem, se eram 15 prestações, eu paguei 3 e o carro custava 45 mil, eu paguei 3/15 de 45 mil. Eu tiro o D, coloco o sinalzinho de vezes. 3 vezes 45 mil vai dar 135 mil. Dividido por 15, 9 mil. Vejam esse quadro que está embaixo. Eram 15 prestações, 3 estão pagas, restam 12. Então, qual é a fração que resta? 12/15. Depois, um outro pequeno exemplo também. Um garçom recebe 10% de comissão sobre o valor da conta. Se a conta, como nós vimos no outro slide, deu R$160, quanto é que ele vai receber? 10 sobre 100, ou seja, 10% de 160. Multiplico 10 por 160, dá 1.600. Divido por 100, dá 16. Então, ele vai receber nessa mesa R$16. Às vezes, em muitas situações, o garçom utiliza a calculadora para fazer essa conta. É uma conta muito simples. 10%, na verdade, é só voltar uma casa com a vírgula. Era 160. Se eu mudar a vírgula da direita para a esquerda uma casa, vai dar 16. Mais um exemplo para ficar bem firme isso aí. Uma pizza foi dividida em 12 partes iguais. Pedro comeu 5 pedaços e Ana comeu 3 pedaços. Aí a pergunta é, qual a fração da pizza corresponde a Pedro? Serão 12, ele comeu 5, 12/12. E Ana? Se eram 12, ela comeu 3, 12/12. Que fração restou? 5 mais 3, 8. Sobraram quantos pedaços? 4 12/12. Bem, é importante a gente ver isso aqui, apesar de ser um assunto um pouco cansativo, ele é muito importante para a gente saber os tipos de frações que existem. Existem 4 tipos de frações. A primeira é a fração chamada própria, aquela fraçãozinha onde o numerador, que é a parte de cima, é menor que o denominador. Olha o exemplo aí. Nós temos um disco com 3 partes pintadas, seria o numerador, e um total de 5 partes, que seria o denominador. Então, essa é uma fração onde nós utilizamos algumas partes de um todo. É a fração chamada de própria. Mas tem uma fração que deixa a gente um pouco confuso, que é a imprópria. É quando o numerador ele é maior que o denominador.
Então, vamos imaginar 5 terços. O que quer dizer 5 terços? 5 terços, na verdade, é 5 vezes um terço. Um terço, mais um terço, mais um terço, mais um terço, mais um terço. Vai dar quantos terços? 5 terços. E a fração mista? A fração mista é composta de inteiros e de fração. Nesse exemplo que nós temos aí, vejam bem, eu tenho 2 retângulos totalmente fechados, pintados. Então, eles estão inteiros. Eu tenho 2, são 2 inteiros. E tenho um deles que está dividido em 5 partes e só uma partezinha está pintada. Então, nessa imagem, eu tenho 2 inteiros e um quinto. E as aparentes? As aparentes, elas enganam muito. No início, quando a gente trabalha com frações, a gente se esquece de olhar com muita calma os números. Quando o numerador divide pelo denominador, é uma fração aparente. Por exemplo, 8 dividido por 4, 8 quartos. 8 dividido por 4 vai dar quanto? 2. Então, ela parece ser uma fração, mas não é. Tomem cuidado com isso. Bom, vai haver situações que nós vamos ter que transformar a fração mista em fração imprópria para poder fazer as operações pedidas. É muito fácil, mas a gente tem que fazer com atenção. Veja lá, 2 inteiros e 1 quinto. Como é que eu vou fazer para transformar numa fração só? Eu multiplico o 5 por 2, que dá 10, e somo com 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. E vou repetir o denominador, 5. Então, são 11 quintos. Mas existe o contrário, quando eu tenho que transformar a imprópria em mista. É só dividir. 11 dividido por 5 dá 2 e sobra 1, resta 1. 2 vão ser os inteiros, o resto vai ser o numerador e o divisor o denominador. Tranquilo, sem problema nenhum. Bem, essa é a nossa aula inicial sobre frações. Espero que tenham gostado. Se gostaram, façam com muita atenção as atividades que vão ser passadas para vocês pelo WhatsApp. Um grande abraço a todos.